Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Ivega Eletrônica. Hoje nós estamos com esse aparelho de som da Sony. Ele não está funcionando nada, ele está totalmente parado. E já para agilizar, pessoal, para adiantar, já tirei aqui a placa da fonte e vamos começar aí a fazer a nossa análise. Vou mostrar primeiro para vocês aqui. Não tenho tensão nenhuma aqui, ó, no seu standby, onde era para ter 7 volts. Nesse capacitor, quando ela está em standby, essa placa, esse som, eu tenho aqui uma tensão de 7 volts. Eu não tenho nada, então o som está totalmente parado. Então aqui, sempre lembrando, mexendo com aparelho elétrico, corre o risco de choque elétrico, pessoal. Sempre tomar cuidado aí com a energia. Então vou pegar aqui meu negativo agora, vou colocar na parte viva, no GND viva aqui do circuito. E para facilitar, eu pego aqui do dissipador do transistor, fica mais fácil. Então eu tenho tensão, a tensão está chegando aqui, ó. Vou pegar aqui do transformador, nossa fonte standby, que é a fonte que sempre fica energizada para alimentar o microprocessador. Então essa placa ela tem duas fontes. Tem essa fonte, que é uma fonte menor, e tem uma fonte que é uma fonte maior de mais potência para alimentar o amplificador. Essa aqui só funciona depois que a gente liga o aparelho de som. A fonte de standby não, ela está sempre ligada, independente do som estar desligado ou ligado. Essa fonte aqui, ela sempre tem que estar ligada. Como vocês viram aí, ela não tem tensão, então essa fonte ela está com problema. Então por isso que o som não está ligando. Então está ali a minha ponta de referência. A tensão ela está chegando aqui, ó, ela vai. Está chegando aqui no transformador, pessoal, tá aí a 154 volts, passa aqui pela bobina do transformador e vem até o circuito integrado aqui da fonte, que é o STR-Y6763. E essa fonte aqui, ela tá com um defeito aí bem interessante, que você vai achar bem curioso o que está acontecendo com essa fonte. O que eu faço aqui, pessoal, como eu falei aqui no vídeo anterior, uma fonte não está funcionando nada, eu pego aqui o osciloscópio e ponho no transformador, na saída, onde que vai, onde tem o diodo para alimentar o circuito. Então vou pegar aqui desse ponto, ó, o nosso osciloscópio aqui, dá para ver que não tem sinal nenhum, o osciloscópio não está mostrando aí nenhuma frequência. Só que depois do diodo, eu tenho aqui um jumper e aqui eu tenho um diodo. Se eu pegar depois do diodo, eu tenho uma tensão, ó, pode ver que o osciloscópio aqui ele já se movimentou. Eu tenho a tensão aqui de 10 volts, vou medir com o nosso voltímetro. Eu tenho aqui nessa fonte 11 volts, 11.1 volts, que está chegando aqui no circuito integrado. Eu tenho 11 volts, porém ela não está funcionando. Eu não tenho nenhum sinal aqui, ó. Esse defeito eu achei que meio aí na sorte, porque eu estava fazendo aqui minha análise, pessoal, e olha só o que que aconteceu. Quando eu estava com o osciloscópio, para ver se tinha sinal, aqui na saída do transformador, que vai para o diodinho que alimenta, eu vi que não tinha nenhum sinal. Quando eu tirei da tomada, pessoal, olha só o que aconteceu. Quando eu tirei da tomada, apareceu o sinal, falei, ué, o que está acontecendo? Vou tirar da tomada, tirei da tomada, olha. Eu vi que tinha sinal no osciloscópio e falei, ué, tem sinal, desliguei, né? Foi meio que no susto, apareceu o sinal aqui. Falei, isso aqui tá funcionando. Aí coloquei um ledinho aqui na sua saída, ó, para mim ficar medindo toda hora com o multímetro. Coloquei um ledinho aqui para ter um piloto aqui do funcionamento. Tá vendo, pessoal? Descarregou o capacitor, ele demorou um pouquinho, o capacitor descarregou e desligou. Vou ligar novamente, ó. Tô aqui na saída do transformador que vai pro diodo. Aqui entra no diodo, ó. Vou ligar. Liguei, não deu nenhum sinal. Com ela desligada, eu tenho 10 volts, 11.2. Agora eu vou desligar novamente, só que eu vou ficar segurando aqui o voltímetro. Vou desligar a fonte, ó. Desliguei. O LED acendeu, a fonte trabalhou, só que a tensão, ó, de 11 subiu para 20 volts. Tá vendo a diferença, pessoal, dessa tensão?
Vou colocar na tomada novamente, para vocês entenderem o que está acontecendo, ó. Quando eu ponho na tomada, a tensão ela sobe até 11 volts. Então ela não funciona. Ela só funciona quando ela está fora da tomada. Então é um defeito bem interessante a gente aprender alguma coisa aqui com esta fonte. Como eu tiro da tomada, pessoal, tirei da tomada que ela funciona, tem algo a ver com o AC da fonte, certo? Quando eu ponho a tomada, ela corta. Quando eu tiro a tomada, ela funciona. Ela tá ao contrário. Tá misteriosa essa fonte. Então fui lá, procurei o esquema dessa fonte. Vai lá no Google, coloca esquema Sony modelo tal. Pessoal, eu não tenho esquema nenhum aqui. Os esquemas que eu mostro aqui, ó, é o esquema que eu pego na internet. Achei aqui o esquema desse aparelho de som, tá aqui, ó, bonitinho. Comecei aqui a observar, pessoal, porque quando tá na tomada ela não funciona. Então eu tenho aqui no AC, eu tenho alguns componentes que pode estar interrompendo. Então comecei por aqui a minha análise. Então eu tenho aqui o AC, eu tenho a ponte de diodo, ó, tá antes da ponte, aqui é a ponte de diodos, negativo e positivo. Então aqui eu tenho dois resistores. Esse esquema aqui ele não marca o valor do componente, ele só marca o código. Esses dois resistores é 330R cada um. Fui lá medir, deu a resistência certa, coloquei aqui o osciloscópio, deu tensão. Então aqueles dois resistores, eles vêm, passam por esses dois resistores. E aqui eu tenho uma alimentação, eu tenho uma tensão aqui de 4.3 volts quando ela está energizada. Esses 4.3 ele passa por esse diodo Zener, alimenta a base deste transistor. E esse transistor aqui ele está conduzindo, aqui é o negativo da fonte, é o GND, é o 0 volts. Então esse transistor aqui, quando está ligado no AC, que nessa linha aqui eu tenho 0 volts quando está ligado no AC. Quando eu tiro do AC, eu não tenho esse 0 volts, certo? Quando eu coloco no AC, eu tenho esse 0 volts, porque eu tenho essa tensão aqui, ó. Então aqui dá para entender, quando está na energia, esse transistor aqui está conduzindo o negativo. Então vamos lá seguir essa linha para ver onde que ela vai, pessoal. O que a gente descobre aqui nesse circuito, ó. Vamos aqui, ó, dobrou a esquina aqui. Ela desceu aqui, ó, e onde que ela está ligada? Em dois acopladores óticos, no PC704 e no PC702. Um ele está ligado no diodo, pino 2, e o outro está ligado no pino 3, que é o fototransistor. Então vocês viram, quando eu ligo na tomada, eu só tenho apenas 11 volts aqui nessa linha, que alimenta o oscilador aqui, o nosso STR Y6763. Eu tenho apenas 11 volts. Tem 11 volts aqui, ó, na saída do diodo. Quando eu desligo, eu tenho 20 volts aqui no diodo. Para quem viu o vídeo anterior da fonte do letreiro, o diodo aqui estava com uma fuga. Esse diodo aqui que serve transformador estava com fuga e não estava deixando a tensão aqui subir. Só que aqui não é o mesmo caso. Eu desligo da tomada, desligo da força, a tensão sobe para 20 volts aqui no diodo. Vocês viram que o osciloscópio ele trabalhou, então teve aqui a forma de onda, né? O circuito começou a trabalhar, esse diodo aqui alimentou, deu 20 volts enquanto o capacitor estava carregado. Então aqui, o que a gente dá para desconfiar de qual componente? Hein, pessoal? Qual de componente você desconfiaria que estaria com problema aqui? Eu já logo desconfiei de quem? Desse acoplador ótico aqui. Porque aqui, quando a gente liga na tomada, ele só dá 11 volts. Por que isso está acontecendo? Porque não está chegando aos 20 volts, que é o normal. Porque tem alguma coisa roubando corrente aqui, pessoal. Aqui no caso não é o diodo, porque deu 20 volts. Então já descarto o diodo. Como dá 20 volts com ele desligado da energia,
Quando eu desligo, quando eu ligo na energia, eu tenho aqui 0 volts nessa linha, porque o transistor ele conduziu. Quando está na energia, tem os 0 volts aqui. Esse acoplador PT, o PC702, ele é o detector do AC Detect. Depois ele vai lá para o outro lado, para o fototransistor, ele detecta que não tem AC. Este outro acoplador aqui, ele alimenta esse transistor. Quando a gente liga o aparelho de som, esse acoplador ele liga esse transistor ele faz o que? Ele vai ligar o outro circuito integrado, esse daqui que é a outra fonte. Então, qual desses componentes aqui você desconfiaria que está roubando a corrente? Como aqui eu tenho 0 volts no AC, está derrubando a corrente. Quando eu tiro do AC, eu não tenho mais 0 volts aqui. Essa linha aqui ela fica aérea, porque aquele transistor ele parou de conduzir. Esse transistor aqui, pessoal, ele tirei da tomada. Vamos aqui de novo, ó. Tirei da tomada, certo? Então não tem mais tensão aqui de 4 volts. O que vai acontecer? Eu vou ter 0 volts na base. Esse transistor aqui ele não vai mais conduzir. Então essa linha aqui que vai lá para o transistor, ela não vai estar, ela vai estar aérea, ela não vai ter ligação nenhuma. Aí o aparelho ele funciona. Então aqui eu desconfiei de quem? Do acoplador óptico, desse daqui, ó. Esse defeito ele é bem parecido com aquele lá da televisão gradiente. O que acontece aqui, pessoal? Ele não consegue dar atenção aqui na partida, na hora que a gente põe na tomada. Esse transistor aqui ele está derrubando essa tensão, ela não chega nos 20 volts, ela só chega até os 11 e não funciona. Porque esse acoplador óptico aqui, eu desconfiei dele, o que eu fiz? Fui lá e desliguei o acoplador óptico, pessoal. Desliguei aqui um de seus terminais. Então eu tenho aqui, ó, esses dois acopladores, eles estão ligados juntos. Primeiro acoplador é o feedback da fonte. Esse segundo aqui é o AC Detect. Quando vem a tensão lá, esse resistor aqui alimenta o LEDinho, aqui é o LED. Aqui é o fototransistor, ele vai indicar que é o AC Detect, que vem aqui, ó, nesse conector. O terceiro óptico, ele tá ligado aqui, pessoal. Ele vem aqui, tá 0 volts aqui, aquele transistor tá conduzindo, ó. Vou lá mostrar para vocês. Então aqui eu tenho os dois resistores, eu tenho aqui o AC, tem aqui o AC, ó. O AC entra em um resistor e aqui tem um jumper. Entra nos resistores de 330K, passa por esses dois resistores, ó, 330, 180. Tem aqui um jumper e vou ter aqui nesse jumper 4 volts. Esses 4 volts aqui, pessoal, tá fora da tomada. Então aqui eu vou ter 4 volts. Vai passar pelo diodo Zener e vai polarizar, tem um jumper. Vai polarizar a base desse transistor. Esse transistor está ligado no negativo. Ele vai jogar quando está ligado no AC. Esse transistor aqui está ligado. Então ele vai jogar negativo aqui, a gente vai seguir. Ele vem daqui nos dois acopladores, ó. Então esse aqui é o AC Detect. Quando ficar negativo aqui, esse LED aqui ele vai acender, o interno do acoplador. E esse aqui, pessoal, ele teoricamente, quando o som está desligado, ele não pode ter condução aqui, ó. Então o que está acontecendo? Esse acoplador, eu soltei ele aqui, ó. Aí a fonte ela funcionou. Por quê? Quando a gente liga a fonte, é o mesmo caso daquela TV da Gradiente. Quando liga a fonte, esse acoplador aqui está com uma fuga e já ligava esse transistor. Ele polariza este transistor. Esse aqui é um PNP. E esse transistor aqui ele já joga a alimentação aqui, ó. Tem um resistor, que é a alimentação que vai para outra fonte. Se seguir a trilha aqui,
ela vai alimentar aqui, pessoal, esse outro circuito integrado para ligar a outra fonte. Então, quando a gente põe na tomada, esse transistor aqui ele já vem alimentado, porque esse acoplador óptico aqui ele está com uma fuga. Então não tem força para subir aqui essa tensão de 11 volts. Da onde que vem essa tensão de 11 volts, pessoal? Ela vem aqui do circuito integrado, da parte interna deste circuito integrado. Então, quando eu tiro da tomada, o que acontece? Esse ponto aqui que está negativo, ele deixa de ficar negativo. Então, ele não polariza. Esse ponto aqui, ele deixa de ficar negativo. Então, ele não polariza este transistor. Esse transistor aqui, ele deixa de conduzir e a tensão sobe para 20 volts. Bem interessante, né? Então, eu gosto de explicar para vocês também entender como é que funciona o circuito. Eu vou soltar esse acoplador aqui, pessoal, e vou ligar de novo, vocês vão ver o que vai acontecer. Aqui, ó, já soltei o fotoacoplador. Para que eu faço isso? Para mim tirar a minha dúvida se é realmente ele ou não que está com problema. Eu soltei ele, se funcionar, realmente ele está com problema, então eu vou fazer a sua substituição. Se eu soltar ele e não funcionar, pode ser outra coisa que está ocasionando o defeito. Então aqui, pessoal, dessa forma eu descubro aí o defeito. Então eu soltei o acoplador, vamos ver se funciona, se a minha teoria estava correta. Então vou ligar aqui, vocês já vão ver aqui pelo LED que vai ligar. Vou pegar aqui do capacitor. Então antes eu tinha apenas aí 12 volts. Vamos ligar agora. Liguei, a fonte já está funcionando, gerando aqui os 7 volts na sua saída. E aqui nós temos 20 volts, que não ultrapassava aí de 11 volts. Porque o circuito aqui, esse transistor, estava sendo polarizado pelo acoplador ruim, estava alimentando esse circuito integrado. Então quando a gente ligava, ele roubava a corrente de start da nossa fonte do standby. Esse defeito está parecido com aquela TV da Gradiente. Quando a gente ligava, ele roubava a corrente. Então aqui está acontecendo a mesma coisa. Agora que o acoplador está solto, a fonte ela está livre. E da onde que vem essa tensão de 20 volts? No caso, quando ela estava ruim, ela deu 11 volts. Da onde vem essa tensão? Ela vem do circuito integrado. Esse circuito integrado é o STR Y6763. Ele tem uma fonte interna que gera essa tensão. Então vem aqui, pessoal, tá falando aqui, ó, Start Operation, que é a tensão de Start. Ela começa a subir. Quando ela chega numa certa tensão, o circuito ele funciona. Só que como estava roubando corrente, ela não conseguia passar, ó, derrubava a tensão, então ela não subia. E o circuito integrado ele não funcionava. Pessoal, vou deixar uma dica aqui para você. Para você traduzir um texto, eu quero saber o que está escrito aqui, ó, o que ele está dizendo sobre esse circuito integrado. Está em inglês, eu não sei. Então o que você vai fazer para traduzir um texto de um datasheet? Você vai tirar um print, aqui no caso desse meu celular, aqui ó, volume menos e o botão de liga desliga. Tirei um print. Aí você vai lá no Google, aqui ó, Google, vem aqui nesse ícone de câmera. Depois você vai no Google Lens. Muito legal aqui esse Google Lens. Você pode estar fazendo uma pesquisa por imagem. Se eu clicar aqui ó, e tirar uma foto do osciloscópio, clicar no botão de pesquisa, ele vai me trazer tudo a respeito desse osciloscópio. Ó. Muito legal. Outro exemplo, você quer saber uma flor, uma folha, você faz pesquisa por imagem. Vou tirar aqui desse multímetro. Tirei uma foto. E aqui ele me mostra tudo a respeito deste multímetro. Olha só, pessoal.
Que legal, inclusive o vídeo que eu postei sobre esse multímetro também, ó, tá aqui, ó. O Aneng AN8009, meu vídeo apareceu aqui na pesquisa. Mas o que eu quero mostrar para vocês não é isso, né? Isso aqui é só para vocês aprenderem. Vou voltar aqui, eu quero traduzir um texto, quero traduzir aquele texto. Eu venho aqui embaixo, traduzir, aí vem aqui, ó, o texto tá aqui, pessoal, ó. Clico no texto, que é a captura de tela, ele já vai dar aqui instantaneamente a tradução desse texto em inglês. Então o que está dizendo aqui, ó? Para o circuito integrado ele funcionar, tem que ter uma tensão maior que 57 volts. No caso aqui está entrando 160, tá certo. Ele tem uma fonte interna, que é essa fonte aqui, pessoal, fonte de corrente constante, 3.1 mA. Ela começa a carregar o capacitor. Quando esse capacitor ele chega aqui numa tensão de 15 volts, o que acontece? O circuito de controle inicia a operação. Então, como aqui o circuito estava roubando a corrente, ele não conseguia chegar nos 15 volts para o circuito integrado funcionar, então ele não ligava, o som não ligava, porque chegava apenas a 11 volts. Então deu para entender aqui você consegue traduzir, você consegue entender o que está escrito. Depois de trabalhar aí, ele gera aqui os 20 volts, ó, valor aproximado de 20 volts, que é a tensão realmente que ele trabalha. Tensão aqui de 20 volts. Tá aí, pessoal, a minha conclusão, minha análise, eu deduzi que o acoplador estava ruim, soltei, funcionou. Aí é só fazer a sua troca. Bem, pessoal, antes de fazer a troca, eu vou fazer o teste aqui no circuito. Certifica que a fonte está desligada aqui, para você não tomar um choque aí acidentalmente. Então vamos lá. Vou começar aqui na escala de X1K. Como é que se testa em um acoplador óptico? Aqui ele está solto do circuito, isso é muito importante. Ó, aqui ele não dá nenhuma continuidade. Vou inverter as pontas e prova. Ele não dá nenhuma continuidade. Até aqui tá certinho. Agora, para me ter certeza, vou aumentar a escala do multímetro, pessoal. Já falei isso várias vezes. Vou pegar uma escala mais sensível aqui, ó, de X100K, por exemplo. Encostei uma ponta na outra, a ponteira ali subiu. Vamos lá novamente. Agora sim, ó, com essa escala, ele apresenta essa fuga. Vou inverter as pontas. Tá lá, então realmente ele está ruim. Quer ter mais certeza? Aumenta aqui para a escala de X1K. Vamos lá. Aqui ele apresenta uma fuga maior ainda, tá vendo? Então realmente esse acoplador ele está ruim, ele não pode conduzir. Tô aqui com outro acoplador, tem aqui o pino 1, pino 2, pino 3 e o pino 4. Então esse aqui, ó, se testar na escala de X1K, ele não dá condução. Então esse tá bom. Então é dessa forma que se testa um acoplador, pessoal, ó. Não pode dar continuidade nenhuma. Vou testar aqui com o digital para ver. Põe na escala de resistência que se o acoplador está ruim, ele vai ter uma certa resistência interna dentro dele. Então vou pegar aqui, pessoal, vamos lá, vamos ver quanto que vai dar. Se dá para testar aí, ó, já acusa. Como ele tá ali no automático, ele tá meio doido, ó, ele fica caçando o valor certo. Mas aqui já dá para ter uma noção de que realmente está ruim. O acoplador está ruim. Vou inverter as pontas. Quase 2 mega, 1.6, ó. Mas também dá para testar com um multímetro digital. Vou pegar aqui o bom novamente. Vamos ver aqui. O acoplador bom não dá nada. Vou inverter. Então tá aí testado com um multímetro digital também. Dá para saber. Escala de resistência. Ó, não dá resistência nenhuma. Agora encostei ele.
Então tá aí, o acoplador ele precisa ser trocado. Só mostrar aqui para vocês, não tá nem tão ruim os acopladores aqui dessa fonte. Tem fonte que já é bem pior, esse aqui no caso não tá tão ruim não. Mas aqui é bom fazer a troca dos 4 logo, né, pessoal? Faz a troca dos 4 acopladores aí para não ter mais problemas futuramente. Agora que já fiz a troca dos fotoacopladores, vamos ligar a fonte novamente e vamos verificar a tensão. Agora sim a fonte ela já está funcionando. Vamos ver aqui as tensões, pessoal. Nesse ponto aqui, ó, eu tenho uma tensão negativa. Da onde que vem essa tensão negativa? Deste transistor aqui, que é o sensor do ACC. Ele está jogando aqui o negativo. Do outro lado do fotoacoplador eu tenho o resistor, ó, tenho 19 volts. Então antes o fotoacoplador estava derrubando essa tensão e estava polarizando esse transistor, por isso que a fonte não ligava. Depois que a fonte liga, aí sim ela vai ter força para alimentar o restante do circuito, pessoal. Mas enquanto ela está armando, ela não vai ter força. Depois que ela acionou, aí sim ela vai ter uma corrente suficiente para alimentar o restante do circuito, ela não vai cair mais. Certo? Então aqui nós temos essa tensão de 20 volts, ó, nós temos este ponto aqui. Aqui eu tenho um negativo, né? O que esse negativo vai fazer? Eu tenho 20 volts aqui, vai acender esse LED desse PC702 e ele vai acionar esse fototransistor aqui, ó, PC702. Ele vai polarizar esse transistor, vai jogar uma tensão positiva, vai polarizar esse transistor, e esse transistor ele vai conduzir o negativo aqui, ó, para esse conector, que é o sensor aqui do AC Detection. Então nós vimos aqui esse PC702 e o PC704, pessoal, é o que liga o aparelho de som. Então aqui no caso ele está sem conduzir, eu tenho aqui 20 volts. Quando a gente liga o aparelho de som, quem que vai ligar aqui? O PC704. Ele está aqui, ó, outra metade dele. Onde que ele está, ó. Interessante aqui. Ele está em paralelo com esse componente. Que componente que é esse aqui? É um relé que liga a fonte toda. Nós temos ali um relézinho que é acionado e alimenta ali o restante do circuito. Alimentou aqui, pessoal, pino 1 e 2, ele vai conduzir. Ele conduzindo, o que vai acontecer? Ele vai polarizar este transistor aqui é um PNP, ó. Esse transistor ele vai jogar alimentação lá para os outros dois circuitos integrados. Ele vai jogar aqui a alimentação, nós seguimos aqui. Vai passar que tem 2 diodinhos, vai alimentar esse circuito integrado e também vai alimentar o outro circuito integrado aqui do PFC. Certo? Depois que ela estiver funcionando, ela não cai mais, ela continua com os 20 volts. O que nós temos mais nessa fonte? Esses dois transistores, o que eles fazem? Esses transistores, pessoal, tá vendo? Nós temos aqui 2 resistores que está ligado na base destes transistores. Aqui eu tenho 0 volts. Esses transistores eles estão sem conduzir. Se esses transistores conduzir, a fonte ela vai parar. Esses 2 transistores aqui, ó, eu vou colocar na sua base, ó, não tenho tensão na sua base, tá vendo, pessoal? Ó. Então esses transistores são de proteção da temperatura. Aqui eu tenho 0 volts e 0 volts. Então os transistores eles estão cortados, não estão conduzindo. Quando o aparelho esquenta, pessoal, eu tenho esses 2 sensores aqui, que é o PTC. Quando aumenta a temperatura, ele tem um aumento da resistência. Então, se o aparelho começar a aquecer, já vou mostrar eles ali onde que eles estão. Quando esse sensor aqui ele aquece, sua resistência vai aumentar. Sua resistência aumentando, o que vai acontecer? Ele vai deixar de jogar o negativo na base do transistor. Ele vai deixar que esse resistor aqui passe o positivo.
Aí esse transistor aqui ele vai conduzir. Então vamos supor que o aparelho de som ele aqueceu. Esse aqui está ligado em um dissipador, esse aqui está ligado em outro dissipador. Vamos supor que o som aqueceu. Esse PTC ele aumentou a resistência, deixou de conduzir e entrou esse resistor aqui e polarizou o transistor. O que vai acontecer, pessoal? Ele vai jogar um negativo aqui, ó. Esse negativo vai passar por este diodo e vai para onde? Ele vai, ó, vamos subir, seguir essa trilha. Ele vai jogar negativo neste ponto, ó. Jogando negativo aqui, vai matar essa tensão, certo? Este transistor, ele vai fechar, ele vai cortar, ele não vai conduzir mais. Então essa linha aqui, pessoal, que ele joga o negativo, não vai ter mais negativo aqui nesse ponto. Então vamos seguir essa trilha aqui também, ó, que é aqui. Então quando aquecer a temperatura, eu não vou ter mais o negativo aqui. Eu não tendo aqui o negativo, o que vai acontecer? Esse transistor que ele não vai poder ser polarizado e vai desligar a fonte. Então quando a temperatura subir, a fonte ela vai desligar. Quer ver, pessoal? Vou desligar aqui para mim não ter perigo de tomar um choque aí. Olha só onde tá esses sensores. Eles estão aqui bem próximo. Parece um capacitor, pessoal. Se você olhar, você vê, é um capacitor. Tá aqui, olha, igualzinho um capacitor. Não tem diferença nenhuma. Inclusive no começo eu pensei que era um capacitor. Depois pelo esquema e pelo símbolo aqui, ó, TH, eu vi que era um PTC. Então aqui tá nesse dissipador. Se aquecer demais aqui, ele vai aumentar a sua resistência. Ele vai lá para a base do transistor. E o outro está aqui, ó, TH402. Também esse dissipador aqui, se ele aquecer, ele vai aumentar a sua resistência. Vamos seguir aqui, pessoal. Pulou para cá e vem aonde? Na base aqui do transistor. Então quando aquece lá, a resistência aumenta. Esse resistor aqui polariza o transistor 180K. Esse transistor vai e corta. Tem um jumper aqui, os dois transistores. Você segue essa trilha, ele vem e joga negativo na base desse transistor. Esse transistor deixa de conduzir o negativo aqui. Então aqui eu não vou ter mais negativo. O que vai acontecer? Esse resistor ele não vai mais polarizar este transistor. Esse transistor aqui ele vai desligar a fonte. Então é muito parecido, ó, com o capacitor. Se você não prestar atenção aqui na serigrafia, você pensa que é um capacitor, pessoal. Muito idêntico com o capacitor, mas é um sensor de temperatura. Então eu tenho sensor de temperatura aqui nesse dissipador e também eu tenho nesse dissipador aqui, que é os diodos. Vamos lá ver, aqui é o TH, pessoal, ó, 741, ele está próximo aqui ao dissipador. Nosso sensor de temperatura, ele vai mandar a informação lá para os transistores. O que vai acontecer aqui, ó? Nós temos aqui o nosso PTC. Quando ele aumentar a sua resistência, esse resistor aqui ele vai passar a conduzir o positivo. Esse diodo D741 vai polarizar este transistor. Esse transistor aqui ele vai conduzir o negativo. O que vai acontecer, pessoal? Vai polarizar esse outro transistor que é PNP. Então é uma trava essa aqui. Depois que vier um pulso positivo aqui, essa trava aqui ela fecha. Só vai poder ser aberta depois que desligar o som da energia. Então aqui subiu a temperatura, travou aqui. Esses transistores eles travaram, um realimenta o outro. O que vai acontecer? Esse diodo aqui ele vai aterrar esse ponto. Então aqui não adianta o R718, ó, onde que ele está? Ele vem lá no P-on, on-off. Então se vier uma tensão aqui lá do microprocessador no pino 4, e vier uma tensão, não vai resolver nada, porque esse diodo aqui ele está
aterrando a base desse transistor. Então não vai ter como ligar, ó, esse transistor aqui é o responsável para ligar o nosso PC704, é que liga o som. Então o som ele vai parar também se os diodos aquecer demais, também o som ele vai desligar. Pessoal, vou colocar um bônus aqui, vou explicar para vocês como é que funciona esta fonte. Quando ele está em standby, ela tem uma tensão de 7,5. Quando o aparelho de som ele é ligado, essa fonte aqui ela sobe para 13,5. Como é que funciona esse sistema? Bem simples, pessoal. Através desse conector aqui, ó. Esse conector ele manda a alimentação lá para a placa principal e também ele recebe os comandos. Esse controle ele está aqui, então ele recebe o comando aqui no pino 4 para ligar e desligar o som. Na tensão positiva liga, negativo desliga. E no pino 5 nós temos aqui o que controla a tensão da fonte, 7,5 e 13,5 volts. Então vamos supor que o som esteja desligado, eu vou ter 0 volts aqui no pino 5. Então nós vamos seguir aqui, ó, esta linha. Nós vamos aqui nos transistores que fazem este comando. Então se eu tenho aqui, ó, 0 volts, para esse transistor conduzir eu preciso de uma tensão. Como eu tenho 0 volts aqui, esse transistor aqui ele não está conduzindo. Então ele está aberto. Eu tenho esse outro transistor. Se esse transistor aqui está aberto, não está conduzindo, esse resistor aqui ele vai pegar tensão aqui de 7 volts e meio, vai polarizar positivo aqui na base desse transistor. Esse transistor aqui ele vai conduzir e vai fechar o negativo aqui em cima desse diodo D709, que é um diodo Zener. Ele não marca, esse esquema aqui não marca o valor do componente dessa placa, dessa fonte, pessoal. Mas esse Zener aqui é 6,1 volt, que é esse Zener aqui, ó, D709. Então o transistor polariza o negativo. No diodo eu tenho ali uma tensão de, ó, 6,1 volt. Então tem aqui, ó, 6,1 mais esse resistor aqui nesse ponto aqui. Aonde que tá ligado, pessoal? Bem no acoplador óptico do PC701, é o que controla, é o feedback da fonte. Então aqui eu tenho 6,1 aqui, depois do resistor, ó, quanto que eu vou ter depois do resistor? Eu vou ter 6,6 volts. Se eu tenho 6,6 volts no resistor, aqui no LED do acoplador eu tenho 6,6. Se eu somar aqui a tensão do LED, pessoal, eu vou ter a tensão aqui que vai segurar a fonte. Vocês entenderam? Então eu vou colocar aqui, ó, no acoplador óptico. Na saída do acoplador eu tenho 7,5, que é a tensão da fonte. E aqui, ó, 6,6. Então quando a fonte começar a subir aqui, quando a gente liga a fonte, ela começa a subir. Quando bater 7,5, o que vai acontecer? Esse LED aqui está apagado. Quando bater 7,5, ele vai acender, porque esse Zener aqui, ó, ele está estipulando uma tensão aqui de 6,6 volts. Então essa fonte ela não vai passar de 7,5. Entenderam, pessoal? Então agora eu vou ligar o som. Eu vou ligar o som, vai vir uma tensão positiva aqui no pino 5. Aqui H alta 13,5. Então vamos lá de novo. Na base aqui dos transistores, eu vou ter uma tensão positiva, vai polarizar este transistor, ele vai fechar o negativo na base deste outro transistor. Então isso aqui não vai conduzir, ele vai aterrar aqui, ele vai bloquear este transistor. Então esse transistor aqui ele vai estar aberto, não vai estar conduzindo. Então aqui vai ficar aéreo, esse Zener aqui vai ficar aéreo. O que vai acontecer, pessoal? Vai entrar este regulador de tensão. Se aqui eu tenho um Zener de 6,1 volt, esse regulador aqui ele vai ser aí aproximadamente 12,5.
que ele vai se somar com esse resistor, e vou ter aqui 12,5 mais 1 volt do diodo, eu vou ter 13 volts e meio. Interessante. Então aqui é o que vai segurar, é o que vai determinar a tensão da fonte, que é a saída aqui da nossa fonte que nós estávamos aí consertando. Então aqui deu para entender, né, pessoal? Bem simples aqui o funcionamento aí desse standby quando ele sobe de 7 para 13,5. Então é isso aí, pessoal. Caso você pegue um som desse, você já vai estar craque aí na manutenção dessa fonte. Você não vai sofrer tanto, que você já sabe mais ou menos como é que ela trabalha. Geralmente esses aparelhos de som, eles dão problema nas teclas, né? Pega zinabre, e também dá muito problema ali nos acopladores. Então você já faz a troca ali dos 4 para não ter problema nenhum. E o link do esquema desse som eu vou deixar na descrição do vídeo. O esquema desse som eu vou deixar na descrição do vídeo, lá na Eletrônica PT. Você pode estar abaixando. Certo, pessoal? Tá aí, ó, uma maravilha. Antes ele não ligava nada. Vou desligar aqui para vocês verem. Ele vem em stand-by. Quando eu colocava aí na tomada, ele não acende nada. Ele não tem LED aqui indicando que tá em stand-by, não tem nada. Aí agora sim tá aqui funcionando belezinha. Certo, pessoal? Gostou do vídeo? Gostou da aprendizagem? Deixa aí o seu joinha. Também você pode estar se inscrevendo no meu canal para você estar recebendo aí mais dicas de conserto e de eletrônica. Então é isso aí, pessoal. Valeu, obrigado.